Saúde tá bom. Vou fazer o teste, quando ficar tão alto, vocês ajustam lá, tá? Bom dia, tudo bom? Bom dia. Nós estamos aqui todos nos terceiros anos, né? Somos primeiros também. Pelo primeiro também. Eu vou começar apresentando, porque eu comecei aqui no IFE no final de agosto, tá? Do concurso de dezembro de 2022. Me chamo Adriana. Alguns tiveram o prazer de me conhecer, de conversar comigo, outros não. Eu aqui no IFE eu sou técnica de enfermagem, tá? Estou lá na enfermaria para atender vocês. Não só quando precisarem, mas também foi como eu procurei a Leide, para a gente estar sempre fazendo essas ações de promoção de saúde, de educação de saúde com vocês. A minha experiência profissional, eu me formei na faculdade em 2008, atuo desde 2010 na parte de enfermagem ocupacional, que é saúde do trabalhador. Tive uma experiência, toda a minha experiência profissional foi com saúde do trabalhador, foi trabalhando com empresas, trabalhando com adultos. Aí, para mim, está sendo assim, uma novidade, assim, uma experiência muito grande trabalhar com adolescentes e jovens, né? Que, por exemplo, o Estatuto da Criança e Adolescente é até os 17 anos. Mas o Estatuto do Jovem é de 15 a 29 anos. Então, para mim, vamos falar assim, com os jovens. Para mim está sendo assim, muito inovador trabalhar com vocês, que vem com essa energia, com essa mudança de adolescente para juventude, essa bagagem que vocês estão carregando e essas responsabilidades que estão vindo. Para mim está sendo muito gratificante ter essa experiência. Eu espero fazer um bom trabalho, não só com vocês, mas com todos os alunos do IFE que vier, porque vocês estão no terceiro ano. Mas eu quero que vocês assim, carreguem do IFE não somente uma formação, como a nossa função aqui, principalmente assim, eu que me sinto na área da saúde, me torno um docente, eu acho que uma grande contribuição nossa do IFE é tornar vocês cidadãos, criar vocês, assim, mostrar para vocês como é o mundo, a vida. E por isso que eu levei para a Leide essa proposta. Eu vi que estava muito em cima, eu comecei agora, não conhecia quase ninguém. Aí eu falei, Leide, vamos fazer um bate-papo sobre saúde mental com os meninos, já que a gente está nesse mês de setembro, é um mês de combate ao suicídio, que é o Setembro Amarelo, tá? Fiz até blusinha para vocês verem. Por quê? O que leva uma pessoa a uma atitude tão dramática? É um sofrimento mental muito grande. Então, essa roda de conversa para conversar com vocês é sobre a saúde mental, a importância da saúde mental, a importância da inteligência emocional. E como eu falei com vocês, formar cidadãos para o mundo. Não somente vocês se conhecerem e cuidar da saúde mental de vocês, mas também quando vocês reconhecerem que alguém está em um momento de sofrimento mental, vocês têm empatia, têm acolhimento, porque a saúde mental não é brincadeira e não é bobeira, ela é uma doença. E ela tem que ser tratada para não chegar em um ápice de sofrimento tão grande que esse mês representa. Então, eu vou passar um pouco para o pessoal, se quiser falar alguma coisa, eu vou começar a falar com vocês. Tá? Como eu falei com vocês, né? Eu não falo tanto, né? Eu não falo nem muita coisa para ele falar. Como eu falei de vocês sobre a saúde mental, quem quiser estar falando, que a gente está numa roda de conversa, não é porque eu estou com o microfone, não. Mas é só levantar a mão. Para vocês que estão no último ano, em uma fase assim de 17, 18 anos. Isso, primeiro ano também, nessa fase de juventude. Para vocês, como é que foi essa mudança? Quem está no último ano, né? Esse desafio que foi o IFE, esses 3 anos. Ele saiu até a 8ª série, só um período, IFE, um período integral. Como que foi para vocês manterem a saúde emocional diretamente para o terceiro ano? Com tantas matérias que vocês adquiriram. Como foi para vocês lidar com isso? Alguém pode me dizer alguma coisa? Eu acho. Vocês falarem aqui, não vai ter. Eu achei muito difícil, até porque queria
falar sobre o que aconteceu comigo essa semana. Eu estava fazendo os estudos para prova, né? E eu acho que para mim foi muito difícil nesse último ano. Estava levando coisa de história e tal. E quando eu tenho problema de raciocínio lento, né, eu achei uma dificuldade. Exato. Não é com a matéria em si, mas sim com o modo de adaptação. O conteúdo de estudar, é isso? Exatamente. Não é só você não, mãe. Eu acho que muita gente que saiu de poucas matérias e veio para muitas, sentiu essa dificuldade. Quem mais sentiu dificuldade? Todo mundo. A gente, Pode. um ano de transição da pandemia e da galera a gente Isso, saiu do primeiro ano online, muitos aqui, e aí chegamos no segundo, tudo muito corrido, e ninguém sabia muito bem como se virar, sabe? Acho que o segundo ano foi triste. No primeiro seminário que a gente fez, Todo mundo chorou. A primeira prova de Carlos. Carlos de Carlos. Todo mundo chorou. Eu tenho um vídeo até hoje. Foi um dia que a gente fez prova de matemática e não foi uma prova muito boa. Foi prova de Geografia matemática e aí depois teve. A gente estava ensaiando pra apresentar o seminário e tava tipo assim, eu tenho um vídeo que tá todo mundo andando pro lado e pro outro. E aí de repente no final do vídeo alguém grita, dá um grito assim, tipo, tô extravasando. Mas foi muito difícil, foi muito difícil. Hoje a gente vê uma maturidade muito melhor para apresentar seminário, para falar em público, em algumas pessoas, mas no começo foi muito difícil. Até para quem falava muito, sabe? Tipo, tem muita facilidade de falar em público. A gente decidiu primeiro, a gente tinha um certo medo de carro. A gente tinha no online, a gente tinha uma visão que Carlos era um professor sério, um professor que era muito, mas muito rígido, então qualquer errinho ali, erro de português, erro na fala, assim, ele ia disputar um pouco da gente. Mas foi super tranquilo. Lembra até que. Sim, ela é uma pessoa maravilhosa, mas eu lembro que na época teve gente que quase desmaiou, como eu, apresentando no meio do seminário. Eu tô, Mas é por causa dessa ansiedade, dessa cobrança também, né? nem queria que isso fosse brincadeira, mas eu realmente quase desmaiei no meio do Tem a questão seminário. de praticamente a gente se conhecia pouco, né? É, Parecia que tava apresentando pra estranho, né? Exatamente. Tava um pouco mais Muitos de daqui, tipo, nervosismo e tal. muitos daqui, tipo, já estudaram em outras escolas juntos. Só que, tipo, eu olhando aqui agora, não conheço quase ninguém. Ficamos também 3 anos parados, né? É. Olhando em casa. Então, por mais que você Falta de prática, né? tenha tido uma intimidade, uma amizade com aquela pessoa, não era a mesma coisa, sabe? Sim. E além dessa parte, assim, como vocês tocaram no assunto da pandemia, que vocês pegaram essa parte estudando em casa da pandemia, já estando no livro, mas vocês acharam que da saúde mental de vocês só foi essa cobrança da escola que afetou ou a convivência familiar também, a falta do social, quem já tinha aquela coisa de sair, ficar em casa, isso também adoeceu muito vocês? A mim, sim. Sim. Eu tenho só um irmão, o Silas, né? E meu pai. Eles dois não saem comigo de jeito nenhum. Esses dias eu estava comentando com a minha mãe que eu estava falando com ela. Tem tanta pizzaria aqui na cidade e tem tantos lugares que eu posso me divertir. Na casa da minha tia, da minha madrinha e tal. Aí, para meu pai e para o meu irmão é palhaçada. Eu acho isso, assim, muito difícil. Com certeza. A convivência familiar nesse período da pandemia foi muito difícil para muita gente. E nem todo mundo tem aquela família da família Doriana, né? O pai, a mãe, os irmãos. Quase aquela ninguém união. tem. Ninguém tem aquela imagem. Então, Família a perfeita. parte familiar não é perfeita. E muitas vezes adoece muito a gente. Adoece muito a gente. Só porque nós não mudamos os nossos familiares, nós não mudamos as coisas. Mas
gente pode mudar dentro da gente. A gente pode mudar nossas atitudes. A gente pode mudar a forma que a gente vê a situação. A gente pode mudar muitas coisas para que os caminhos, para que o caminho que está indo ali, que eu não sei o que cada um passa, para que o caminho que está indo aquilo não te afete. Ou te afete menos possível. Às vezes você pode estar num ambiente familiar que é tóxico, que não te traz bem. Mas se você passar a ter uma inteligência emocional, como eu ouvi falar muito nesse mês de GPS emocional, não, isso não me faz bem. Mas eu vou procurar. Eu vou tentar ser melhor, eu vou ver o que é melhor para mim. Isso vai muito de cada pessoa. Sim. Porque se tudo que for de ruim abalar, a sua saúde mental também vai ser abalada. Sim. Então todo mundo tem que ter, para ter uma saúde mental, a gente tem que ter uma inteligência emocional. Não só de familiares, às vezes de relacionamentos. Vocês estão muito jovens, às vezes os relacionamentos, às vezes vocês pensam que um momento que você é maltratado, aquilo é normal, mas não. Você tem que ter uma inteligência emocional para ver, eu não mereço isso, mereço uma coisa melhor. E conduzir a situação de uma forma da que eu não te abalar mais. Se vocês estão em um relacionamento, está ocorrendo coisas que te desagradam, então você tem que ligar a inteligência emocional e dizer, vale a pena estar ou não? O que é melhor? O meu bem-estar, a minha felicidade, ou ter a companhia de alguém ou estar do lado de alguém? Então a inteligência emocional, ela conduz todo o seu lado emocional de ser. Conduz sua personalidade, conduz quando você tem sua inteligência emocional, você não aceitar menos do que você merece, porque o que não te faz bem, o que não te faz feliz, ou também, às vezes você está se comportando assim, você está prejudicando uma outra pessoa. Sim. Isso também é uma hora de parar e refletir. Porque nada que te traga tristeza é bom para você. Verdade. Nada que te traga no final do dia uma vontade de chorar quando você chega em casa não é bom para você. Tem razão. Então a pessoa tem que se conscientizar. Tem razão. Isso é uma coisa muito individual. Por isso que eu falo que sair daqui como cidadão é o quê? Você entender o sentimento da outra pessoa. Você ter empatia com a outra pessoa. Não é você pegar o problema da pessoa para você. Mas às vezes vocês podem estar lidando com pessoas que muitas vezes vão te procurar e na hora só precisa que você escute. Não precisa que você dê sermão, não precisa que você bote a pessoa para baixo. Às vezes a pessoa só precisa que você escute e olhe. Sobre isso, no final, também que essa questão de empatia, porque a gente tem lá que dizer que a empatia é você entender como o outro se sente. Eu, um professor definindo empatia, eu falo bem legal. Porque empatia não é você entender como o outro se sente, é você entender que você nunca vai saber como o outro se sente. Sim. E a depressão, que é uma tristeza, uma ansiedade, que essa época de prova, final do ano. Quem já teve uma crise de ansiedade sabe como é difícil. Eu tive. Sabe que não é bobeira. Não é uma doença que você está vendo ali o ferimento, mas é uma dor muito grande. Muita Como a coisa. depressão é. Quem tem depressão sofre muito. Então a pessoa tem que ser tratada. Às vezes quando a pessoa te procurar e você for ouvir, às vezes você só escuta e fala, não, você precisa de uma ajuda especializada. Nós temos um programa de saúde mental na cidade. Nós temos, por exemplo, se for dentro da escola, nós temos profissionais que podem direcionar. Mas nunca falar que aquilo é bobeira, que aquilo é Frescura. frescura. Tenha empatia com o sofrimento do outro. Porque aí você vai ter sendo um cidadão. Que se cuida e cuida do próximo. Eu esqueci de apresentar o Thales, ele é estudante de psicologia, tá? Tá no ele é. último ano. É nossa. Eu Fala, até filho, vejo. fala. Para complementar a fala do Thales, eu aprendi que o sentir é muito particular. Muito. Quando a gente fala sobre, aconteceu X coisa, a gente falar o que a pessoa sentiu é muito complicado. Por isso que a gente nunca consegue falar assim, foi só isso que aconteceu, porque ninguém sabe o que aquela pessoa sentiu.
Às vezes o que pra mim é uma coisa muito grandiosa, pra você pode ser uma coisa que foi super fútil. E tá tudo bem, só que é muito difícil a gente entender isso, mas é bom que a gente tenha isso na cabeça pra poder praticar, porque isso pode aliviar muita coisa nas nossas relações interpessoais, porque às vezes, como eu falei, né, pra mim pode ter sido muito, pra você pode ter sido pouco e a gente nunca vai saber. Então falar sobre o sentimento dos outros é uma coisa muito invasiva, eu diria, porque eu senti ele é muito particular. Muito particular. E dependendo da pessoa, que às vezes ela já está no caminho de depressão, de ansiedade, aquilo causa um sofrimento grandíssimo, grandioso dentro da pessoa. Nós só podemos entrar em um sofrimento extremo. Isso também varia muito, né, Adriana? Da história de vida de cada um. Né? Todo mundo aqui tem a sua vivência, tem as suas alegrias, as suas tristezas, as suas dificuldades, que não é igual ao do outro. Não é igual. E quando a gente às vezes olha para as outras pessoas, né, não tem noção das coisas que vão por dentro. E isso também influencia na maneira como a gente responde ao mundo, né? Verdade. E aí quando a gente às vezes tem alguma situação, como a Adriana até falou, eu estou numa crise de ansiedade, é a maneira que eu respondo ao mundo. Outras pessoas respondem pensando excessivamente. Outras pessoas respondem se afastando, né, dos outros. Outras respondem falando e aí bota para fora o que sente. Então isso é muito particular de cada um, né? E a gente ter essa noção, ter essa ideia, nos facilita para conviver com os outros e para a gente também se conhecer. Quando a gente se conhece, quando a gente entende os nossos sentimentos, quando a gente entende o que vai dentro da gente, fica mais fácil também para a gente tentar resolver aquilo que está acontecendo, né? Essa inteligência, não, até aqui o respeito, mas desde o momento que te atinja isso, você tem que ter aquela inteligência emocional, não deixar que te atingir. Tem uma coisa interessante, a gente já, eu acredito que todo mundo aqui, ou a grande maioria já tem passado por uma situação de ter um colega ou algum conhecido, familiar, que a pessoa está ali rindo, sempre feliz perto de você, com aquele sorrisão no rosto, aí daqui a um tempo você descobre que a pessoa está com depressão. A pessoa, às vezes, eu já escutei vários comentários, mas como? A pessoa fica rindo, estava sempre sorrindo, a rede social, tudo lá bonito, e por dentro, passando por isso, né? Passa. O que está passando por dentro dessa pessoa? A ponto até do outro chegar a duvidar, não, mas não estava rindo, estava feliz. Então, assim, você já passaram por essa situação de ter algum colega? Nossa, nunca imaginei que essa pessoa tivesse sofrimento. Eu passei por isso na semana passada. Posso falar? Pode. Eu estava montando um mural para os meus alunos, que não são da turma de OPET, a turma com a qual eu comecei a fazer esse projeto de Setembro Amarelo. E eu fiquei um pouco curiosa do motivo pelo qual esses meus alunos haviam, né, demonstrado tanto interesse de estar no horário vago deles comigo, montando um muralzinho e tudo mais, mas guardei a curiosidade para mim. E aí no final um deles virou e falou assim: professora, você não sabe como é bom estar ajudando a montar esse mural. Porque a gente vai escrever coisas aqui para alegar uns aos outros e só eu sei o que eu passei com a depressão. Então, para mim, é satisfatório saber que hoje colar uma folha aqui vai fazer com que alguém consiga extravasar o que eu nunca consegui, que ninguém teve esse olhar para mim. E eu fiquei refletindo e eu falei assim, cara, eu não imaginava. A gente acaba assim, se colocando no lugar daquela pessoa que não imaginava que o outro pudesse passar por aquilo, porque é um aluno que está sempre ali muito tranquilo, passa na paz. E eu vejo muito nos primeiros anos, que são as
parte da nossa vida na escola. Eu tento falar muito com os meus alunos que eu venho de ensino integral. Fiz FATEC, formação de professor, e meu primeiro contato com a depressão foi durante o ensino médio. Aquilo era muito exaustivo, eu sempre me cobrei muito. Para mim, tem que estar perfeito. E é algo que eu venho tentando trabalhar desde então. Então, o meu primeiro contato foi a escola. E eu não tive esse olhar de casa, por exemplo. Eu tive o olhar de uma psicóloga da escola que falou assim, olha, cara, é depressão. E aí ela me encaminhou para atendimento fora da escola, começou a fazer o serviço com a turma, que era uma turma muito desunida, por sinal, éramos 30 meninas, eu tinha um menino na nossa sala. Então, aquilo acabava sendo, tornando a nossa comunicação muito torturosa para todo mundo, né? Porque, enfim. Então, o primeiro olhar, ele acabou surgindo da escola, que era onde eu passava a maior parte do tempo. Então, a gente tenta promover esses espaços de debate, de discussão, para que vocês consigam refletir sobre a vida de vocês e consigam ter ajuda. Porque nem sempre em casa a gente vai ter esse apoio. Na minha casa eu tive, né, mas tive várias amigas que a mãe achava que era simplesmente falta de Deus ou uma palhaçada. Então, assim, até buscar ajuda, a gente não sabe quantas lutas aquela pessoa trava. Sim. Então, a gente precisa ter esse olhar, a gente precisa não só ter empatia, mas pensar que aquele colega que está ali, como ele disse, sorrindo, ele pode estar com depressão, com ansiedade, e a gente pode estar contribuindo com aquilo de forma negativa. Então, a gente precisa ter um pouco de atenção, de ter responsabilidade, né, afetiva. A gente vê muito isso na rede social, mas a gente pouco pratica, né? Responsabilidade afetiva não é só no relacionamento, não é só no relacionamento amoroso. Ele é em todas as áreas da nossa vida. Realmente, é também uma outra dica que... Eu já passei muito Tá por ok. isso, porque infelizmente sobre depressão e já praticamente várias pessoas já falaram, nossa, já você existe uma hora tão boa, uma hora alegre, você é todo sorridente, toda alegre. Aí quando eu contei, eu sofro de depressão, ansiedade, né? Mostrando que a pessoa fica tipo, nunca imaginaria que não sei o quê, você anda tão sorridente, posta nos stories músicas alegres, músicas que não sei o quê, sempre tá sorrindo, tá rindo com suas amigas. Ninguém tá fácil. Beleza. Realmente, por mais que eu fazia tratamento desde criança pra isso, hoje eu sou uma pessoa praticamente nova, que tem que cuidar, tem que tratar de tudo, aí dá um baque. Porque Mostrando itens 1 a 8 de 13. Aí vem a realidade pra mim, tipo, caraca, eu faço tudo de tudo. Uma crise de trabalho, mas depois passa. É isso. Mas você pode acompanhar, já vem fazendo um Sim, acompanhamento. é porque não é um diagnóstico muito forte, porque desde criança, pra você ter noção, nem psicólogos e outras coisas assim conseguiram realmente saber se eu realmente tenho, porque foi só tipo, olha, seu filho talvez tenha, ele aparenta ter mais ou menos, não aparenta ter, mas só depois crescido realmente eu fui ter a confirmação como minha antiga psicóloga que eu realmente tinha. Mas o bom é que a sua família teve esse olhar por você. Sim. E nem todos têm, como ela falou, que eles têm essa falta de Deus, Eu agradeço muito a minha mãe por causa disso. 7 horas. Porque ela lutou 0. pra eu conseguir esse casamento. Ficava contada horas pra eu conseguir não sei o quê. Isso é muito importante. Isso mudou o que você é hoje. Sim. E ela teve esse olhar, esse interesse. Às vezes eu paro e penso, o tanto de coisa que já passei, me pensei quem sou hoje. Mas é isso. A gente, às vezes, tenta fugir, né, também das dificuldades, tenta fugir das situações que nos desagradam, mas elas sempre vão existir. Sempre. Todo mundo tem problema. Sempre, sempre. E até o que o Geraldo falou, e eu agora também me abro aqui para vocês. Eu já passei por isso. Né? Já passei uma fase da minha vida assim. Natália ri, tá alegre, que tá feliz, não sei o quê, mas não faz ideia do que passa por dentro da gente. Né? O mesmo acontece, acho que até com professores, que tipo, um bom exemplo é a Natália, toda sorridente aqui, dá aula, ri, se depender só faltou cantar no meio das aulas de biologia. Mas a gente... Eu acho que ela já fez isso já. Acho que ela já contou. Já, ela canta. Mas a gente nunca sabe o que acontece com o professor por trás. A gente vê tipo, Claro. o professor todo alegre dando aula, fala que dar aula é a paixão dele, mas a gente nunca sabe o que tá por trás. Todo mundo tem problema. É isso. Sobre esse tema, eu tive dois pontos bem interessantes. Um foi a Carol e o Isaac.
E assim, quando eu fazia provas, às vezes acontecia, você ficar nervoso, é normal, fazer uma linha, às vezes você fica, o estômago às vezes dá um revertério, às vezes fica meio tonto, mas assim, coisas de nervosismo. Até aí é um nervosismo ainda aceitável, é um nervosismo comum. Sim. Mas nessa prova particular, nesse dia, eu tinha acabado de perder meu primo. E eu fui fazer uma prova de matemática, uma matéria bem complicada para mim. Sim. E eu simplesmente entreguei a prova em branco porque eu não consegui responder uma questão. E eu era visto na turma, era visto como aquele aluno que sempre tira nota alta, sempre estuda, sempre passa nas matérias. Aí todo mundo critica, né? Como assim? Você Pois entregou é. a prova em branco? Aí a gente E eu- fica pior ainda. E eu saí daquela prova lá, eu entreguei a prova em branco, literalmente só escrevi meu nome, entreguei a prova, foi a primeira prova da minha vida que eu entreguei em branco. E eu saí de lá e eu comecei a passar mal, só que ali eu não sabia o que era uma crise de ansiedade, porque na época não era disseminado, eu não sabia o que era o conceito de uma crise de ansiedade, mas eu comecei a ficar tonto, eu vomitei umas 3 vezes, eu comecei a ter confusão mental, eu não sabia mais onde é que eu estava, como que eu tinha chegado, eu simplesmente apaguei, eu não tenho a memória de eu ter saído da escola andando. Foram 2 pessoas que me carregaram no ombro, literalmente me carregaram no ombro até a minha casa. E assim, aquilo pra mim foi um peso, porque aquilo pra mim não era apenas uma prova. Pra mim aquilo ali era falando aquilo era referente ao meu valor como pessoa. Eu não tenho competência para fazer uma prova de matemática. E aquilo foi o peso pra mim que me gerou uma crise de ansiedade. E assim, enquanto tinha gente me ajudando, me socorrendo, porque percebeu que eu estava mal, tinha gente falando, pô, ele está chorando por causa de uma prova. E eram alunos que estavam acostumados a entregar a prova em branco. Então pra eles era uma coisa normal. Mas pra mim aquilo tinha um peso diferente. Exatamente. E assim, sentir é uma coisa muito subjetiva. Sentir é uma coisa muito pessoal. A gente não vê as situações que cada um passa dentro de casa. E isso é uma coisa muito importante a gente ter sempre em mente. O que a Carol falou sobre essa questão de primeiro ano, né? Isso me lembra uma coisa bem interessante, que o aprendizado do terceiro ano é um aprendizado social. Fica à vontade. Então, é natural que a gente no primeiro ano, quanto mais novo a gente é, menos vivência a gente tem, menos aprendizado a gente tem também. Mas é sempre importante a gente ter em mente, e ao longo da vida a gente vai aprender isso em algum momento, que a gente precisa ter empatia. E empatia significa você entender que você não sabe como o outro está se sentindo, né? E a outra fala foi a do Geraldo, né? Ele falou sobre essa questão de gente falar que não sei o que é falta de Deus, depressão é falta de Deus. Gente, eu já ouvi muito isso, já ouvi muito essa frase, mas se eu não me engano é a OMS que define o ser humano como um ser biopsíquico, social e espiritual. Que ele tem 4 instâncias do ser humano. E ele entende que a instância espiritual, a espiritualidade, não falando só de Deus, a figura divina, porque aqui no Brasil a gente tem uma riqueza muito grande da cultura cristã, mas não estou falando só de uma cultura específica, estou falando de espiritualidade de forma geral. E a OMS reconhece a importância da espiritualidade na saúde do sujeito, só que nem tudo é espiritual, nem tudo é biológico, às vezes é uma mistura de coisas que gera aquela situação do ser humano. Então, a gente não pode reduzir uma situação que a pessoa está passando a uma simples questão espiritual, porque o ser humano não é só espiritual. Não pode reduzir simplesmente a depressão é porque não se cuida, não se alimenta direito. Cara, mas o ser humano não é só alimentação. Isso é uma coisa muito importante da gente lembrar também. Sim. Sabe, você falou aí da sua crise de ansiedade, eu fez lembrar alguns episódios de crise de ansiedade. E aí eu parei para pensar em como a ansiedade, dependendo do sujeito que está sentindo, ela age de formas diferentes. Sim. A minha crise de ansiedade, por exemplo, foi em vários momentos na época do ensino médio iguais assim. Eu não sabia como eu tinha voltado para casa, eu não sabia. Teve uma vez que eu me peguei almoçando no shopping, que era o que eu fazia todo dia com as minhas amigas, e eu parei e falei assim: o que eu estou fazendo aqui? E eu sempre fui muito brincalhona, e elas ficaram assim: você está de deboche? Eu falei assim: gente, eu não estava em casa, como que eu vim? E elas ficaram assim: Carol, tá brincando? E até elas, exatamente, até elas entenderem que eu realmente não sabia o que eu estava fazendo naquele shopping, foi assim, elas demoraram, e aí que elas começaram a identificar. Mas você me fez lembrar de um episódio da minha turma, que tem crise de ansiedade. Um momento muito triste da nossa vida foi quando a nossa avó faleceu, foi de uma tragédia. A minha prima, quando descobriu, quando minha avó saiu, quando eu de casa, a crise de ansiedade dela
incomoda, porque naquele momento, eu lembro que meu pai criticou muito. Meu pai virou e falou assim, cara, você tá rindo, sua avó tá saindo coma de dentro de casa. E ele foi uma das pessoas que criticou ela há 10 anos e critica até hoje, falando assim, Lidiane só sabe abrir a cara para rir quando acontece alguma coisa. E isso até hoje é um gatilho para ela. Porque quando tem algum episódio ruim, ela sai de perto, porque ela sabe que ela vai reagir daquela forma. Mas é literal, ela só sabe rir. Exatamente, e as pessoas não conseguem entender que aquilo não é algo legal para ela, mas que é a forma com que ela está reagindo. Então, em diversos momentos, a gente tem esses gatilhos, essas reações adversas àquela situação, e as pessoas não entendem, as pessoas não conseguem compreender. A gente é muito mal compreendido o tempo inteiro. Vocês em algum momento conseguiram identificar o sintomas de ansiedade na escola, por exemplo, na divulgação? Eu já. Conseguem identificar? Vocês conseguem identificar os momentos que isso acontece? Eu vejo muito aluno de primeiro ano saindo de sala, falando, professora, eu tô com uma coisa no estômago, né, crianças? Dor de barriga. Sim. Eu quando era da faixa etária de vocês, eu cismei que eu ia para a escola de oficiais da Marinha Mercante. E eu vim do estado, né? Eu estudei no CIEP. E aí, quando eu fui ver que a mulher só aceitava militar era essa escola. E aí, quando eu fui ver o programa, caía física e eu nunca tive física na escola, no estado. E aí, eu entrei numa que eu ia passar e eu tive que aprender física na marra. Primeiro, segundo, terceiro livro de física. E aí, eu entrei naquela vibe que tem muito a ver com vocês. Né? Quando eu olho vocês, quando eu converso com outros de vocês, eu vejo muito isso. Um monte de matéria, um monte de coisa que eu tinha que aprender em curto prazo de tempo. E a cobrança, porque eu me cobrava, que eu queria muito aquilo. E aí aconteceu comigo uma coisa que nunca tinha acontecido. Comecei a sentir enjoo e falta de apetite. Nunca aconteceu, gente. Eu comia muito. E aí, gente, o que está acontecendo? Está começando a me dar. E aí eu fui parando as coisas. Olha aí a Maria que vai parando as coisas. Vamos vendo se vocês vão se identificando. Comecei a parar de jogar. Eu sempre pratiquei esporte. Sim. Daqui a pouco eu comecei a parar de dançar. Eu sempre gostei de dançar. Sim. Desde pequenininha. E aí eu só fazia o quê? Estudava e na quinta-feira eu ia à igreja. Só isso. Eu saía da igreja e voltava para o local do estudo. Trabalhava de manhã para pagar o curso e à tarde, tarde e noite eu estudava. Só dentro de um curso pré-militar. E aí, gente, eu comecei a enjoar não só quando eu comia, eu enjoava quando eu sentia cheiro de comida. Eu parei no hospital e o médico perguntava se eu estava grávida. E era ansiedade, eu não estava conseguindo identificar isso. Até que chegou um momento que eu não estava me alimentando direito e comecei a desconfiar que era essa possibilidade da ansiedade. Aí fui ao médico, o médico fez exames físicos, que a gente sempre recomenda, né, para fazer exame. Nada, não tinha nada. Ele falou, olha só, a partir de hoje você vai fazer o seguinte, você vai reduzir sua carga horária de estudo, né? Eu tinha essa possibilidade, tá, gente? Na época, que era muito pré-militar. Aí a gente aqui pensa em outras alternativas. Você vai voltar a fazer alguma atividade que você fazia. E aí eu escolhi uma das atividades que eu fazia, que era o vôlei, e voltei a fazer. Em um mês, cessaram os sintomas. Olha. Eu comecei a voltar. Eu fiquei no estado, eu não pegava sol. Eu fiquei no estado que as pessoas já não me reconheciam. E foi assim, pouco tempo, eu não fiquei com essas crises muito tempo, 2 ou 3 meses. E aí eu comecei, nossa, olha, eu estou reagindo, o estudo começou a melhorar, porque eu estava dando apagão. Aí eu comecei a ver que a coisa estava fluindo. E aí assim, gente, as coisas melhoraram no estudo, eu voltei a render, os sintomas cessaram. Então, assim, esse exemplo que eu estou dando, passei há muitos anos, né, no mesmo faixa etária de vocês, foi uma situação diferente, mas tinha a ver com o estudo. E tem muito, eu lido muito com o que hoje eu vejo aqui, porque muitos de vocês a gente acaba aprendendo, conversando, faz estuda. E eu vejo muito, algumas vezes eu olho e falo, nossa, olha só, dá vontade de pegar, né, e falo, gente, mas cada um tem a sua experiência. E aí quando a gente fala que vocês têm uma carga horária grande, vocês têm um número de disciplinas grande, mas o que vocês gostam de fazer? Será que tem como encaixar
só a programação da escola. Não consigo mudar o conteúdo programático, não consigo mudar nesse sentido. Ainda que a escola já tenha feito uma movimentação nesse sentido, tá, gente? A gente já fez, né, Natália, um tempo atrás, a gente busca formas de diminuir, mesclar conteúdos para que vocês tenham que a galera entra no ritmo já menor. Mas A assim, mudança do horário também de entrada. a gente tem muita consciência do impacto que tem sobre a saúde mental de vocês, o fato de estar integralmente na escola, com muito ciclo, muitas atividades. Mas também vocês terem essa percepção, acontecendo alguma coisa comigo, a diferença, esse padrão, buscar ajuda, tá? Buscar ajuda. Tá? A gente fala da inteligência emocional. Você vê, eu não estou bem. Eu não estou mais como antes, isso está me afetando. Meu rendimento, como ela falou, os rendimentos estão diminuindo. Minha vida social está diminuindo. Eu estou me privando, eu estou ficando recluso, eu estou me afastando das pessoas. Quando vocês terem esses cliques, procurar ajuda profissional ou procurar pessoas que possam encaminhar vocês com uma ajuda correta, uma orientação correta. Porque já pensou, se fosse a lei, nessa situação toda, ela não procurasse um auxílio e acabar ela não passando, ficando doente, e a depressão ela tem graus, então quanto mais você faz se afundando, nunca é impossível, mas os tratamentos são mais intensivos. Então tudo que você vê no início, tudo que você vê o gatilho, tudo que você vê a mudança em você, procurar ajuda. Não é fraqueza procurar ajuda, não é fraqueza quando um amigo chega para você, conversa, você sente que ele precisa de ajuda, encaminhar ele na ajuda certa. Na verdade, é sinal de força, né? Eu acho que é sinal de muita força, de muita decisão, de você saber o que é melhor para você. O rapaz ia falar muito. Você falou que o utilizado acordar. Sim, a questão da subir do Daniel, ele chegou a falar com a gente que antigamente era estrutura uma diferente. Tinha estrutura computador e comando de computador. Isso. E informática tinha mais aulas. Essa visão e isso da informática seria relacionada a isso? Sim. Antigamente vocês entravam, antigamente os estudantes, de maneira geral, entravam na escola às 7h50 e só saíam 5 horas ou 5h50. Eletromecânica entrava todo dia. Todos os dias. Caramba, meu. Quando eu parei para contar a carga horária da eletromecânica, estava dando 45 horas semanais. Uma pessoa trabalha 40 horas semanais. Vocês estavam estudando mais que um trabalhador brasileiro. Senhor, que isso? E aí foi quando os professores, todo mundo começou a juntar. Informática também estava beirando as 40, a administração nem tinha o curso. Tinha não. Então, quando a gente começou a mexer no PPC de administração e reduzir a carga horária de ADM, a gente começou a fazer esse movimento nos outros cursos também, tanto para eletromecânica como para informática. E aí agora, esse ano especificamente, correndo daqui, mexendo ali, né, conversando com vocês, conversando com os professores, tentando organizar o horário de ônibus, que a gente conseguiu também colocar o horário de entrada mais tarde, né? Porque no período de adolescência, neurocientificamente falando, quando você dorme um pouco mais, né, você acorda um pouco mais tarde, você rende mais. O adolescente precisa ter mais horas de descanso do que uma pessoa adulta. Mas não adianta nada se você estiver em casa jogando. Eu tô vendo umas risadinhas aí, Uma tá? galerinha por aqui. Não tem adianta não. Eu durmo Você conversa muito com o que eu passo para os meus alunos em orientação para estudos técnicos, que eu acho que só tem informática, não é isso? Eu sempre busco ajudá-los a montar um horário semanal para que eles incluam atividades que eles gostam de fazer e que sejam momento de lazer, para que eles realmente consigam ter um momento de estudo proveitoso e também, obviamente, fazer atividades extraescolares, senão a gente não consegue produzir, a gente começa a procrastinar, falo muito isso com eles na criança. Mas eles têm muita dificuldade de manter essa gestão do tempo, né? Eles gostam muito de jogar também, né, criança? E outra coisa também que eu tenho, assim, eu sou de uma era que era muitos livros, né? Vocês já vieram de uma era digital. Nós éramos na época dos dinossauros, entendeu? Que não por aí. tinha celular, porque se tivesse, nós tava tudo viciado igual você. Isso. Quando a gente tem nós, não
Falar uma coisa que vocês repararam que esse mundo digital, eles têm levado uma geração maior à depressão? Sim. Sim. Não só jovens, tá? Adultos também. Existe um estudo, eu já até, acho que já comentei isso com a Natália. Tem um estudo que fala sobre a problemática do uso de aplicativos de vídeo curto, no caso Sim. TikTok, o Reels do Instagram também. Eu não sei se está certo, mas o que eu lembro do estudo é que o nosso cérebro ele é acostumado com um nível de dopamina específico. Quando você assiste muitos vídeos durante um curto período de tempo, o seu cérebro acostuma com você focando em várias informações ao mesmo tempo. E aí quando você para você poder estudar uma coisa, você não consegue. Você não tem aquele Por quê? raciocínio focado mais. Porque o seu cérebro está acostumado a ter muita coisa ao mesmo tempo. Então se você foca em uma coisa só, ele não consegue. É uma das causas também que prejudica muito os estudos dos estudantes. Tem causado uma dislexia. Não só estudantes também não, tá? Professores também. É verdade. Se a gente não se controlar, se a gente não entender que isso acontece, e a gente deixar lá a rolagem infinita, porque é o perigo, né? A rolagem infinita aqui, que vai embora. Você sempre vai rolando e vai acontecendo coisa ali. Você perde esse foco e acontece exatamente isso, pessoal. Isso daí que o Isaac falou é bem interessante. Tem uma matéria na faculdade só sobre subjetividade e tecnologia. E é uma matéria inteira voltada para a gente refletir e estudar como que O a pessoal tá ouvindo no fundo? Vocês estão ouvindo, gente? Tá. Como que a tecnologia influencia o ser humano atual. E assim, a gente está acostumado com, e tecnologia que eu falo não só a tecnologia de mídia, mas tecnologia de forma geral mesmo. Antigamente, para a gente fazer comida, a gente tinha todo o processo, a gente tinha que preparar a comida aqui, ali e tudo mais. Hoje em dia, você pega um miojo, coloca o micro-ondas, um minuto e meio e tá pronto, entendeu? Então, tipo assim, a gente está acostumado a sempre facilitar o processo, mais interessante que a experiência que a Leite comentou, é uma fala dela que às vezes a gente não vai conseguir mudar esse processo que a gente está vivendo. Às vezes a gente não tem como mudar o ambiente que a gente está. Muitas vezes a gente consegue facilitar as matérias, facilitar os horários e tudo mais, mas tem momentos da vida que a gente não consegue mudar nada. E aí entra uma questão muito interessante, que é a questão da resiliência, que é a sua capacidade de enfrentar e vencer desafios. Porque assim, é importante a gente tomar cuidado com aquilo que faz bem e mal, mas também é importante a gente aumentar a nossa resistência. Porque vai ter circunstâncias que a gente não vai conseguir fugir de uma situação, não vai conseguir mudar as circunstâncias. Então, a gente tem que ter em nós mesmos a capacidade de resistir. E essa capacidade a gente às vezes não consegue sozinho, tá, gente? Então é importante a gente fazer terapia, é importante a gente ter auxílio, é importante a gente ter com quem contar, com quem conversar principalmente. Porque desistir não é a solução. Verdade. Você não perde. Na vida nem tudo vai ser facilitado. Tem muitas dificuldades no caminho. E como a Otário falou, a resiliência de você, durante uma dificuldade, você encontrar um caminho, você encontrar uma solução e seguir em frente, é muito importante. Porque nem tudo na vida, toda vez que você encontrar uma dificuldade, você vai parar. Você vai deixar, não. Você tem que prosseguir. Porque a vida, ela é o quê? É uma constância. Ela é uma mudança, ela é uma mutação. E tudo vai mudando, tudo vai evoluindo. Como eu vim da época dos livros, hoje em dia tem a época digital, depois vai ter umas outras épocas. E você vai evoluindo com o tempo, e vai se adaptando com o tempo, e vai crescendo com o tempo, vai tendo dificuldade com o tempo, vai caindo, vai levantando, mas vai levando. A vida é isso. É cair, levantar a cabeça e seguir em frente. Eu acho que ele queria falar. Ele queria falar. Mas quem? Nath queria falar, Laís quer falar e Isaac. Meu Deus, peraí, vambora. Vai por ordem, vai por ordem. Ali, ó, ele tá um tempão querendo falar que eu vi. Assim, essa questão do estudo integral, que você ano passado, você faz técnica de também informática, aí fica próximo do passeio e depois repetindo a nova falando. Tipo assim, ano passado você faz faculdade por tempo, assim, eu sempre fui jogar muito. Aí como comeu bastante tempo, aí eu comecei a desaprender a jogar. Vai jogar o quê? Jogar? Joguei. Ah, tá. Você quer jogar? Cocô. Eu passei muito tempo e jogava com coisa que eu tinha. Quando eu tinha mais tempo, assim, mais fita, porque eu não tinha sábado letivo. Fim de semana, né? Fim de semana eu tinha um dia inteiro livre, eu não conseguia jogar futebol, assim, não sabia o que fazer. Eu meio que sabia só trabalhar e não conseguia jogar direito. Aí eu passei a tentar organizar meu tempo.
Conseguiu. Assim, e foi passado de ano passado nisso, e esse ano tá seguindo o mesmo rumo. Como é que eu ia perguntar agora como é que é seu nome? Marrom na Vera. Marla. Então, gente, uma coisa que a gente observa, assim, né, no dia a dia da escola, tem coisas que a gente não pode mudar. Entra a resiliência. Só que tem coisas que a gente mesmo cria problemas no nosso lado. Eu vejo, às vezes, vocês muito ansiosos com coisa, por exemplo, se eu chegar para fazer uma prova sem dominar nada do conteúdo, eu vou ficar mais ou menos ansioso. Eu dou um piripaque. Não é? Então, por exemplo, ele fala, o que você fala que você aprendeu a se organizar dentro do teu mundo aí. O que acontece? Se eu já tenho dificuldade numa matéria e eu vou, amanhã eu faço. Aí na véspera da prova eu corro para estudar. Eu vou estar mais ou menos ansioso, gente. Se eu já sou ansioso, o que eu vou estar? Eu estava numa crise de ansiedade, vou estar tendo sintoma, concorda comigo? Sim. Tem outra questão, só para te completar. O conhecimento que a gente adquire ele vai ser de curto prazo, porque a gente só está estudando para aquele determinado instrumento avaliativo. Então, daqui a 2, 3 meses, se eu for precisar utilizar aquele conhecimento, eu não vou conseguir acessar na minha memória, porque ficou na minha memória de curto prazo. Levanta a mão aí, quem já saiu de uma prova falando, não lembro mais nada que caiu na prova. Acabou de sair de uma prova. Todo mundo, é claro. Toda prova a mesma coisa. Quem já percebeu que ficou mais ansioso antes de uma prova que tem menos domínio? Eu não estudei, cheguei perdido aqui, ou já relaxou de vez? Vocês se sentem mais ansiosos? Química e física. Vocês conseguem perceber que quando eu me programo, olha só, tem coisa que eu não tenho domínio, mas tem coisa que eu tenho domínio. Se eu tenho 5 atividades avaliativas para entregar nessa semana, se eu deixar para fazer tudo num dia, gente, eu estou falando isso, mas eu me incluo nisso, tá? Porque a gente o tempo todo está estudando também. Teve um fim de semana recente que eu tive que passar meu fim de semana fazendo trabalho direto, sabe por quê? Adivinha? Porque segunda não vou fazer não, terça não vou fazer. Vou fazer aquele outro lá, porque eu gosto muito de ler, mas na hora de fazer o trabalho, né? Aí a gente vai, e aí, quando chegou, aí depois eu fico brava comigo. Cara, eu perdi o fim de semana todo. Por quê, gente? Não foi eu que arrumei o programa para mim mesmo? Eu tive tempo, uma horinha, outra hora. Então, essa identificação do que eu não posso mudar, do que o outro pode me ajudar e do que eu mesmo posso me ajudar. Isso é importante. Só pra ver um negócio aqui rapidão. Quem já arrumou um problema pra você mesmo? Todo mundo. Se você ficar de mão abaixada, você tá mentindo. Não tem como. Mas, Mano, interessante que você falou, eu sou jogador nato também, eu adoro jogar, eu jogo bastante, o tempo todo, sou apaixonado por jogos. E é muito interessante o que você falou, porque a gente tem, às vezes, muito olhar muito crítico a respeito de jogos. Mas vai ficar jogando, mas cara, jogar é um jeito de você relaxar também. Tem gente que relaxa muito livro, tem gente que relaxa vendo uma novela, tem gente que relaxa jogando. Isso é uma forma muito importante, isso é uma coisa muito importante da sua vida. E só que é a questão de saber limitar. Você tem que encontrar um ponto de equilíbrio entre o seu lazer e suas obrigações. Isso é maravilhoso. E é sempre importante a gente encontrar esse ponto de equilíbrio. Agora, eu queria aproveitar a minha fala para fazer uma pergunta para vocês. O que vocês entendem por saúde mental? Eu não sei se vocês ficou muito vago para vocês, se ficou claro. O que para vocês é saúde mental? Capacidade. Isso envolve, certo? O que mais, gente? O que mais? Fisicamente você não, constantemente você não se sente tão mal. Quando você está mal, você está sempre sentindo uma dor constante. Tem a sua dor mais fraca. Ou bem travada ou está quebrada. Então, tipo assim, a saúde mental talvez seja que ponto isso. Você tem um momento de ansiedade normal, mas é só explicar o ruim, né, baixo, você está constantemente sentindo alguma coisa. Reflete no corpo, né? Sobre isso também, é uma coisa que eu aprendi com a Natália. A gente aprende muito, a nossa psicóloga. A nossa psicóloga. Sobre a ansiedade em específico, é muito complicado quando você tem uma crise de ansiedade, porque muitas das vezes a gente quer reprimir o que a gente sente.
E isso faz com que a gente fique pior. Quando eu comecei a ter crise de ansiedade, eu achava o cúmulo do absurdo eu estar sentindo aquilo, porque primeiro que eu não entendia. E segundo, porque eu ficava, meu Deus, eu preciso parar. Porque a minha ansiedade se manifesta com dor na barriga, tontura, às vezes me dá vontade de vomitar, tremedeira, muito, muito forte também. E aí eu ficava assim, meu Deus, tem que parar com isso. E não necessariamente precisa ser assim. Você tem que passar a gerir as coisas que você está sentindo de uma forma melhor, para que se tá ali, vai acontecer. Você não pode mudar o rumo das Vocês coisas. entendem, gente, a diferença entre você ter resiliência e você reprimir seus sentimentos? Sim. Isso é claro pra vocês, porque uma coisa é você reprimir seus sentimentos. Não tô sentindo, tá tudo bem, tudo mais, vambora, força. Isso daí é uma coisa. Outra coisa é você, cara, eu percebo que eu estou mal. O que eu faço para lidar com isso? Isso é resiliência. Você perceber que você está mal, mas agir para resolver. Aí, já falou aí? Ainda não. Pode falar, meu. Eu conheço uma técnica que está me ajudando bastante nesse momento. Você consegue falar um pouquinho mais alto, Lala? Consigo? Dá o microfone aqui. A gente passa pra ela. Beleza. Aqui, minha linda, ó. Obrigada. Pode falar. Eu conheço uma técnica que me ajuda bastante e eu tenho certeza que vai ajudar vocês nesse momento de ansiedade, nesse momento de crise de ansiedade. E essa técnica é o ASMR, que para quem não sabe, é resposta sensorial do meridiano. E tem de tudo. O ASMR, ele é uma técnica que você escuta o som, né? Você escuta o sussurro da pessoa, a pessoa mexendo nos objetos, mastigando alguma coisa. Pode ser que para vocês sejam estranhos, mas, por outro lado, o ASMR ele vai fazer com que a sua ansiedade diminua. E quando fosse no dia de prova ou no dia de teste, eu recomendo vocês fazerem a ASMR todo dia. Por exemplo, 7 da manhã, 3 da tarde e 8 da noite. Com fone de ouvido e headphone. E os sons do mar também é recomendável. Que é uma forma relaxante. Até Obrigada, Laís. De nada. O pessoal dele colocou também lá embaixo, não sei se vocês tiveram A oportunidade de ver um quadro sobre a saúde mental, sobre um número de contato para ajuda, para informação. Ali tem várias dicas, quando a pessoa está também com ansiedade, técnicas que pode utilizar, de respiração, de leitura, de concentração, como a Laís falou, que é você escutar seu ambiente, ou botar uma música predileta, coisas que você pode buscar e te trazer paz. São formas de se acalmar. Às vezes você está naquela ansiedade extrema, muitos tremores, ansiedade, coração acelerado. Você parar, respirar fundo, pensar, respirar novamente, tentar se tranquilizar, acalmar mais os batimentos cardíacos. Então tem várias técnicas ali, eu achei muito interessante, o quadro ficou muito bom, até dei parabéns pro pessoal, que eu gostei muito, que dá várias dicas para esse momento de prova de ansiedade. Às vezes você estuda muito, nesse final de trimestre, está precisando de nota, e está naquela aflição toda, e na mídia, nos jogos, aí aquilo tudo te deixa muito mais acelerado. Então você para um tempo e tem esse momento de meditação, de respiração, de concentração, para que vocês possam terminar a atividade de vocês da melhor forma possível. E pulando um pouco o que o Caio estava falando sobre a saúde mental, como a gente está nesse setembro amarelo, eu peço muito a vocês que, como a gente não sabe o que cada um passa, a dificuldade de cada um, por exemplo, às vezes as pessoas que viam a lei naquela vontade dela de passar, naquele entusiasmo, muitas pessoas poderiam ter visto e falar que era bobagem. Pessoas da família, tio, primos, falam assim: você está na região dos lagos, você não está curtindo na praia, você está estudando, você está doida, você está com problema.
Então, ninguém sabe o que cada um passa. A dificuldade, a dor de cada um, tudo isso é muito individual. E nem sempre você tem os pais atentos, como o Geraldo estiver, de procurar ajuda desde cedo. Muitas vezes é reconhecido pela escola, como a Carol foi. Muitas vezes, quando é reconhecido pela escola, a gente chama o responsável, passa, tem até uma indicação, não tem? Passa essa informação para o responsável, que às vezes nem é culpa dele. Porque hoje em dia as coisas estão tão difíceis. Quantos pais, quantas mães saem de casa de manhã só vê o seu filho quando está dormindo? Às vezes quando chega o filho já está dormindo, aí às vezes ele já passou por um problema, não teve a oportunidade de conversar com ele. Ou às vezes também, não é sempre, mas todo mundo tem seus problemas, agora vocês estão jovens, né? Vão ver que a vida mais para frente cada vez vai te cobrar mais, você vai passar por novos desafios. Muitas vezes você vai procurar o pai ou a mãe, o responsável, eles estão naqueles momentos de muito estresse que nós temos, né? Que trabalhando o dia todo, pegando um ônibus, às vezes não foi um dia bom no serviço, naquele dia você resolveu se abrir e não foi o momento, mas terá outros momentos. E é bom a gente entender isso. Amém. E muitas vezes vocês, como jovens, querem manifestar esse sentimento de vocês em vocês, se punindo muitas vezes, entendeu? Se punindo, infelizmente, muitas vezes se machucando. Se isso estiver ocorrendo com alguém, eu sei que essa era jovem, vocês têm uma forma de extravasar diferenciada, mas que muitas vezes prejudicam vocês eternamente, peça ajuda. Não faça isso com vocês. Eu estou falando porque é muito difícil. Às vezes você está com um sentimento em casa e você quer descontar no seu corpo. Isso é muito sério. Isso é punitivo, isso é muito sofrido para vocês. E a ajuda pode estar diante dos olhos de vocês. Não vai resolver nada aquele sentimento, não vai resolver nada essa situação. Então, por isso que eu peço a vocês o quê? Uma inteligência emocional. O que não te faz bem, o que te fere, não vai aliviar a sua dor. O que vai aliviar a sua dor é vocês pedirem ajuda, fazerem um tratamento, ter a ajuda de um profissional que vai te ajudar nesse momento, tá? E vou passar a palavra, alguém quer falar mais alguma coisa? Da plateia, alguém quer falar mais alguma coisa sobre o assunto? Agora ninguém mais quer falar, gente? Pelo amor de Deus. E aonde eu gente, acho? Eu tão fundo assim. E aonde eu acho o contato dessa... A gente te orienta. Ah, é? A gente orienta, às vezes a gente dá um encaminhamento profissional, entregar a saúde mental do município. Eu sei que é uma saúde, assim, é um município pequeno, cada um está no seu... Tem municípios aqui diferenciados, mas todo lugar tem CAPS, tem a saúde mental, tem um acolhimento de princípio, entendeu? Uhum. Todos os lugares têm uma ajuda. Certo. Mas se punir nunca vai ser a solução. Muito obrigada. Uma outra coisa importante, pessoal, eu já vivi isso, acho que alguns de vocês também podem ter vivido isso. Se não viveram, talvez vivam algum dia. Quando a gente precisa de ajuda de um psicólogo ou de uma ajuda de um psiquiatra, muitas pessoas rotulam a gente, né? Ah, eu não vou em médico de doido, não. Eu não vou tomar remédio porque eu não tô doida, não. Não Eu é? também. Sua avó? Entende? Nossa. Então, não é assim. Isso é um rótulo de pessoas que não têm muita noção do que realmente acontece e que às vezes essas pessoas não estão passando por algum tipo de sofrimento interno, né? E não conseguem se colocar no lugar de quem está passando por aquilo, certo? Uhum. Então, se você sente que você precisa de ajuda, que você precisa de um acompanhamento,
é importante você fazer. É importante você... A minha sala, gente, está aberta para vocês. Eu vou Um lá. monte aqui vai lá. E os que não vão podem ir lá também para conversar. Tá? Eu quero. A minha sala sempre está aberta. Tem gente que bota até um ponto ali, um ponto eletrônico, precisa bater o ponto lá na minha sala. Então, estou aberta para conversa, estou aberta para tudo, tá? Como já informei para vocês, né? Já passei por episódios de depressão há uns anos atrás. Fiz acompanhamento médico e hoje estou ok. Não fiquei doida, hein? Olha que coisa, bom, não sei. Não de forma patológica. Então, gente, é isso, tá? Não deixa esse preconceito entrar na cabecinha de vocês, não, tá bom? Ok. Só um adendo aqui, gente. Não sei se vocês conhecem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Conheço. É muito importante vocês terem noção disso, porque às vezes, mesmo que vocês não estejam passando por um momento difícil, mas às vezes vocês conhecem alguém que esteja. Né? Então, é bom que vocês saibam até para vocês recomendarem. Né? O número de lá é 188, não é isso? 188, que é o número do CVV. Você não precisa identificar, mas é só um número de emergência para você ligar, para você... Tem WhatsApp também. Tem chat. Tem WhatsApp também. E assim... O painel tem muitas informações. Sim, então fica a dica para vocês, tá? E é isso. Vocês já ouviram falar do CVV? Já ouvi falar. É muito importante. Mas a gente não é divulgado quase, né? Então, acho que cabia a gente explicar um pouquinho do CVV, né, gente? Então, CVV... Aí, eu posso ficar sem microfone pra mim? Galera do fundo tá ouvindo? Vem pra frente, se vocês quiserem, tem cadeira aqui do lado também. Fica em pé, Fica em pé. Fica mais fácil, Nossa, eu me sinto palestrante agora. CVV é o Centro de Valorização da Vida, eles têm muito trabalho, relacionados a essa questão da valorização da vida e prevenção ao suicídio. É algo que é pouco comentado, a gente não fala justamente também para acabar incentivando de alguma maneira episódios de suicídio. Mas tem um número lá que a gente liga, não precisa se identificar, você vai ser atendido por uma pessoa profissional e escuta, a pessoa vai te ouvir, vai escutar ali, te ajudar. E assim, é muito importante também a gente ter atenção, porque às vezes o que você precisa não é de uma simples intervenção, às vezes o que você precisa é de um acompanhamento. E aí eu volto a lembrar, psicólogo não é médico de louco, tá, gente? Psicólogo, o nome disso é psiquiatra, e nem isso, tá? Não é médico de louco, tá? E assim, eu como estudante de psicologia, eu já ouvi muitas vezes eu falar psicologia, você que atende doido lá, você que cuida de doido. Não, gente, não é isso. O psicólogo, a função do psicólogo é o quê? Às vezes a gente passa por problemas que a gente não consegue resolver sozinho. O psicólogo é um facilitador. A gente ajuda por meio da conversa. Eu cheguei a ter essa questão da lei, eu passei os meus 12 anos, eu passei um ano e pouco mais ou menos, tendo crises de enxaqueca muito fortes e eu não consigo acompanhar a aula por causa de dores de cabeça muito intensas. E eu cheguei para o Rio de Janeiro fazer tomografia, fiz uma cacetada de exame, ninguém sabia dizer o que eu tinha, até que um médico teve o brilhante ideia de falar, já procuraram psicólogo? E depois de 6 meses de atendimento, eu nunca mais tive crise de enxaqueca na minha vida. Nunca mais. Hoje em dia, a coisa mais rara da minha vida é ter dor de cabeça. E assim, eu fui curado por conversa. E a conversa tem poder, porque o fato de você conversar não é só você falar e a pessoa ouvir, a pessoa falar e você ouvir. O psicólogo não é conselheiro, o psicólogo não está ali para te dar dica, para te dar conselho. O psicólogo está ali para te ajudar a você colocar para fora. E a gente tem instrumentos para isso, a gente estuda para isso, a gente tem técnica, a gente tem experimentos, a gente tem tudo isso voltado para ajudar a pessoa a se ouvir, porque o objetivo do psicólogo não é você falar para o outro apenas, é você falar para você mesmo, né? É uma coisa que a gente chama de escuta em voz alta, você falar e você se ouvir falando, você perceber que você conseguiu colocar aquilo que você tinha dentro de você em ordem, em processo, em uma frase, as palavras encaixarem em uma frase. Então, trazendo um pouquinho para o que o Thales falou, olha o tamanho da importância de quando vocês identificarem esses sintomas, por menor que seja,
fugiu do padrão, já buscar ajuda, e aí dentro da escola a gente tem o setor de apoio lá em frente à sala da Aline, ali da direção. A gente tem o setor da direção de ensino, que é a sala da Natália. Então, assim, a gente agora não está com assistente social, mas a gente, né, vai voltar em breve, né? E a gente tem, às vezes vocês têm um professor, olha, eu já recebi, as meninas aqui possivelmente, professor, observa vocês, porque ele está dentro da sala de aula ali toda semana. Eu já recebi várias vezes professores que identificaram mudança no comportamento de um aluno. O aluno vinha com padrão, daqui a pouco começou a diminuir a nota, começou a faltar. E aí, o que a escola faz? A gente hoje não conta com um psicólogo dentro da escola. A gente agora tem a Adriana, que é da área de saúde, né, viva. E aí, existem algumas questões que interferem na aprendizagem de vocês. E essa é uma que interfere muito. E olha, ao interferir, ela baixa o rendimento. Baixou o rendimento, eu fico mais triste ainda. Olha o ciclo. Continua essa tristeza, essa questão da ansiedade. Então, assim, identificou, gente? Busca ajuda. Às vezes pode não ser com a gente, pode ser com o professor, pode ser com... eu já recebi relatos até do pessoal que trabalha na parte de serviços gerais, que o aluno se sentiu à vontade. A escola é um todo. A escola é um todo. E aí, gente, buscar, por quê? Interfere em memória, interfere em atenção. Às vezes você está achando que você está ansioso e o rendimento está baixo. Ai, meu Deus, eu não estou conseguindo me concentrar, não estou conseguindo... A memória, gente, a memória vai embora. Então, assim, ao tratar, vocês começam a ver a melhora na memória, na atenção, porque está tratando o problema. Então, assim, ter esse cuidado com vocês, esse autocuidado, e com o colega, né? Porque por várias vezes a gente recebe e consegue fazer intervenção numa situação, às vezes até grave, né? Aqui dentro da escola, por causa do olhar de vocês em relação ao colega. Eu já tive, Natália, eu acredito que também, né, lá na sala, a gente chegar, ficava rondando assim, ó, lá no vidro, Passava né? na minha porta Aí assim, aí passa de novo, aí passa, aí a gente, tá acontecendo. Aí o colega daqui a pouco pega pela mão, entra lá, Leide, Natália, Janaína também lá do setor, tem a Eliana, né, tem a Carol, agora tem a Adriana, não é qualquer, o que está acontecendo? Não, olha, precisa te falar alguma coisa. E aí a gente vai conversando, e é só escuta, gente, porque a nossa intervenção não é uma intervenção de um psicólogo profissional. Ainda que muitos tenham estudado psicologia na formação, a nossa intervenção é escolar. Então, assim, mas olha como que a gente consegue ajudar. Fazendo encaminhamento, fazendo conversa com os pais, porque às vezes o problema é em casa. Então, assim, gente, tenham esse olhar de cuidado com vocês, a gente é muito sagrado, e o outro também, né? Esse olhar da empatia, do respeito, que eu acho que tem um respeito, a gente já vai ter um olhar muito empático para com o outro, e muito com a gente, né? Que a gente tem que se amar muito, não é isso? Sim. E sugiro que olhem lá o mural, tá? Para ver as informações da gente. Meus amores, pedindo um favor a vocês. Tem como vocês se colocarem de pé e se aproximar aqui um pouquinho da gente? Vai, Laide. Sim. Se puder se aproximar. Deixa a roda aqui, a gente consegue. Pronto, eu vou conversar com eles aqui. Alguém não nacionalista? Vocês que estão aí no meio, pode se dividir aqui, ó, por trás desses, assim, só para fazer um círculo aqui. Vem meu povo, vambora. Tá dividindo, pode ir. Se junta aqui. Bom, galera, não precisa estar aí atrás, não. Vem pra cá. Vai. Não. Isso. Isso, gente. Isso, vem. É ninguém atrás da cadeira. Isso aqui. Ó, ninguém atrás da cadeira. Ninguém atrás da cadeira. Vem, gente, vem. Bora, Gabriel. Atrás da cadeira vão ter que puxar. Mas como? Ô, Lia, tá, juntar o pessoal. Depois, no final, quando a gente terminar, só pedir pra não sair pra gente tirar uma foto. Pedir pro Nico tirar daqui, pra gente tirar uma foto.
Eu só queria fazer uma coisa que eu senti vontade de fazer. Eu queria que cada um olhasse ao seu redor, um para o outro. Um olhasse para o outro. Visse seus defeitos, suas qualidades. Como todos nós somos. Que todos nós que estamos aqui, nós viemos esse mundo para um propósito. Todos que estão aqui estão muito de parabéns, se vocês conseguiram, que muitas pessoas não conseguem. Está estudando o livro. Que ele vai te abrir uma porta, quando vocês vão sair daqui já com o ensino médio, com o curso técnico. Vocês vão estar muito mais à frente do que muita gente que só vai ter terminado o ensino médio. Então vai valer a pena todo esse esforço de sair de outra cidade, de acordar cedo e estar aqui. Todos nós que estamos aqui passamos por dificuldades, passamos por problemas, por ansiedade, por tristeza, mas também por felicidades. Que aqui a gente constrói uma nova família, constrói o nosso futuro. E como falei, não é só educação, é também cidadania. Ter respeito pelas diversidades, pelas pessoas, ter empatia com o sentimento dos outros. Eu espero que daqui para frente ninguém, quando alguém venha conversar com vocês, diga que é conversa fiada, bobeira. Cada um sabe da sua dor e do seu sentimento. E eu quero muito agradecer a vocês, todos a atenção que vocês deram, essa proposta que eu fiz para a Leide. E para comemorar esse mês que é setembro, essa prevenção do suicídio, eu queria que a gente celebrasse a vida. Qual música vocês gostariam de cantar para a gente celebrar a vida? Essa alegria de estar aqui, de estar respirando. Não, mas não tem microfone. Uma música que represente. Viva la vida. Foi essa não. Pegou essa. Ah, tá, você não posso fazer não. Uma música, gente. Celebrar a alegria de Puxeira. Só quer falar rapidinho. Ah, ainda quer falar rapidinho. Sobre o olhar de empatia, né? A gente costuma julgar muitos outros com atitudes, com coisas que as pessoas fazem, mas a gente esquece muito de pensar que é a primeira vez que a gente está vivendo a vida. Ninguém vem sabendo viver ou ninguém vem sabendo como viver. Então é muito importante que a gente passe a olhar para o outro com um olhar de tipo, ele está errando, mas eu também erro. Então, para olhar por esse olhar de empatia, eu queria deixar isso aqui hoje, de que ninguém vem sabendo viver. E é isso. E vem, ó, de outra geração, ó. Eu gosto aqui. Viva a vida como se não houvesse amanhã. Ninguém conhece, Adriana. Ah, que isso? Tiadinho, eu não conhecia. A amada. Tem filhos. Houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Me diz por que o céu é azul. Me explica, grande criador. Sou meu. Obrigada, Laís. Galera, muito obrigada pela presença de vocês, viu? Vocês arrasaram. Vamos, tira a foto e vamos embora almoçar. Vamos lá. Se logo não quer mais pra cá. Bora, Cauê, que você foi de foto. Veio e ficou agachado. Bota o sorriso na cara aí. Bora então longe do pé. Não, ele ficou agachado. Você sai daqui que eu vou esconder esse meu cabelo. Aí isso não vai aparecer. Ah, tá.
Ela tava chorando lá na sala. Mas sobre isso, se alguém se jogasse, mas tipo, o tema da página final do A garrafa dela tá aqui. Vai fazer o que agora? Vou ter que ir ali. Vai ter que ir? Vou pegar o meu tablet e passar aí. Aqui, tá aqui. Obrigada. Nada, sua mochila tá embaixo. Não, levanta, tá sentada errado. Não, sim, obrigada. Vai sentar. Vai sentar. Vou sentar? Obrigada. Oi, povo! Tudo bom? Essa foi a palestra aqui no IFE. Espero que vocês tenham gostado da palestra. E eu tenho certeza que vocês tenham gostado bastante. Se inscreva no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Viu? Não falei que você quer ser bom?